Fala, irmãos, na paz do Senhor, amém? Deixar aqui um texto bem conhecido. O texto de Isaías 53, ele nos diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. E não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejasse. Era desprezado e o mais benigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. É uma palavra que ela nos traz acerca de Jesus. Ela dá todas as características de Jesus. Jesus foi um homem realmente que provou realmente como Deus em forma de homem, sendo homem em forma de Deus, porque a Bíblia fala, quando nós vamos para o Evangelho de João, quando nós lemos o primeiro capítulo do Evangelho, a Bíblia diz que no Evangelho, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que vimos a glória do unigênito do Pai. E quando Isaías retrata o texto de Cristo, ela está falando de Jesus, porque Jesus era filho de José e Maria. José era carpinteiro e era um trabalho difícil, trabalho pesado. E diante das situações, do que ele passou, do que ele vivenciou na terra, nos seus 3 anos e meio de ministério, a Bíblia descreve a Jesus e o que ele passou na terra. E nós sabemos que, através do sacrifício de Jesus, como o próprio texto de Isaías diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, que ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou realmente o nosso fardo. Ele realmente tomou a nossa culpa e assumiu em nosso lugar. E a Bíblia fala que nesse texto ele realmente mostrou realmente que era realmente filho de Deus, que é no qual se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia fala que ele se fez pequeno para depois ser grande. Mostrou realmente humildade, realmente o amor, como disse João, amor de tal maneira realmente que se deu a si mesmo. E a Bíblia também fala de Jesus também no outro aspecto, como filho realmente de Deus, à destra hoje do Pai. E a Bíblia fala que este mesmo Jesus, que quando subiu aos céus, disse, ele há de voltar novamente para buscar aqueles que amam realmente a sua vinda. E a Bíblia fala que Deus tem estendido este convite para que as pessoas venham se voltar para Deus, venham aceitar a Jesus como seu único suficiente Salvador da sua vida, porque o sacrifício na cruz ele fez quando Jesus disse, está consumado, quando realmente ele se fez realmente sacrifício vivo por nós, para que hoje pudéssemos ter vida em abundância. E diz que Jesus realmente não havia nem aparência nem formosura,
realmente nenhuma beleza via, mas, como diz o texto, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E uma das principais enfermidades hoje que ele realmente veio para realmente sanar, curar, é o pecado. E nós sabemos que nós somos pecadores, nós temos defeito. Mas pregador, nós somos pecadores, mas existe dois tipos de pecador: o pecador arrependido e aquele que ainda precisa se arrepender, precisa se voltar para Deus, realmente saber que Jesus é o único suficiente Salvador da sua vida. Porque a Bíblia diz, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus, ele nos traz este mandamento, dizer que servir a Deus não é algo pesado, não é algo difícil, e saber que nós aqui estamos de passagem, e saber que Deus tem preparado um lugar, mas não somente para nós, mas para todos quando amam a sua vinda. Por isso ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados. Então, este convite é feito a todos os homens. E a vontade de Deus é que os homens realmente se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Glória a Deus. Esse é o desejo de Deus para conosco. Interessante que a Bíblia Sagrada